Fala galera, beleza? Professor Marcos com mais uma aula de biologia e hoje vamos trabalhar a biologia 2, o capítulo 6, histologia vegetal. Vamos trabalhar os meristemas e os tecidos permanentes. O que é histologia vegetal? Assim como a gente estuda, pessoal, os tecidos animais, existe um capítulo dedicado ao estudo dos tecidos vegetais. Então, a histologia vegetal é o estudo dos tecidos vegetais. Enquanto o embrião permanece no interior da semente, ele vai receber todos os nutrientes necessários pelo endosperma. Porém, após a germinação, esse indivíduo ele tem que agora sofrer um processo de diferenciação para formar os seus tecidos. Lembrando aí os dois tipos de germinação. A germinação hipógea é aquela que os cotilédones permanecem embaixo da terra após a germinação. E a germinação epígea é aquela que os cotilédones saem da terra após a germinação. Como sabemos, pessoal, tecidos são formados por união de células. As células que formam os tecidos vegetais são chamadas células meristemáticas. Essas células são muito semelhantes às células troncos animais, uma vez que também são indiferenciadas e possuem alta capacidade de divisão celular. Os tecidos formados por essas células são capazes de gerar qualquer parte da planta. Os tecidos vegetais são chamados meristemas. Esses tecidos são responsáveis pelo crescimento do vegetal e a formação de novos tecidos, os tecidos permanentes. Basicamente, os tecidos vegetais se dividem em duas categorias: os tecidos primários e os tecidos secundários, que serão chamados de tecidos adultos. E vamos falar agora dos meristemas primários. Esses meristemas primários, pessoal, eles se encontram no ápice do caule, lá na pontinha, no final da planta, e no ápice da raiz. A função principal desses meristemas primários é o crescimento longitudinal da planta, o crescimento longitudinal da planta. Já os tecidos secundários terão a função do crescimento em espessura da planta, que veremos ainda nesta aula. Os meristemas primários são formados por a protoderme ou dermatogênio. Essa protoderme ela vai formar a epiderme, o procâmbio, que é um tecido primário, um meristema primário, que vai formar o xilema e o floema primários. O meristema fundamental ou periblema. Esse meristema fundamental ele vai formar os tecidos de preenchimento e os tecidos de sustentação, que veremos adiante. E o caliptrogênio é um tecido que só existe na coifa, na raiz. A função dele é a formação e a proteção da coifa. E aqui vamos trabalhar cada um desses meristemas primários. O primeiro, a protoderme, como eu falei, a função dele é formar a epiderme. A epiderme é o tecido que vai revestir todo o vegetal, além de ter como função a proteção desse vegetal. O meristema fundamental ele irá formar os tecidos primários de sustentação, colênquima e esclerênquima, e os tecidos de reserva, os parênquimas. O procâmbio tem como função a produção dos tecidos primários de condução, o xilema primário e o floema primário. E o caliptrogênio é aquele tecido que só existe na raiz para proteção e formação da coifa. Aqui a gente tem um resumo dos meristemas primários. O meristema apical, pessoal, é aquele que está no ápice da planta, na pontinha do caule, lá no final, e no ápice da raiz. Esse meristema apical ele vai formar os meristemas primários. Quem são eles? A protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental. Lembrar que a protoderme irá formar o tecido primário epiderme. O procâmbio irá formar os tecidos primários, xilema e floema. E o meristema fundamental irá formar o parênquima medular cortical. A partir dos tecidos primários serão formados os meristemas secundários e dos meristemas secundários os tecidos secundários ou permanentes. Então o que vai acontecer aqui? Aquele procâmbio também vai formar o câmbio vascular,
que é um meristema secundário, que vai dar origem ao floema e ao xilema secundário. São esses aqui os tecidos de condução final. O parênquima medular irá produzir o felogênio, e o felogênio vai produzir a feloderme e o súber. Esse súber aqui, que nós vamos ver mais adiante, é a casca do vegetal. E aqui nós temos, pessoal, os meristemas secundários, ou tecidos permanentes. Esses meristemas secundários, a função deles é permitir o crescimento em espessura da planta. E são dois tipos de tecidos secundários, o felogênio e o câmbio. Então, tá aqui, ó, o felogênio é esse tecido que eu estou mostrando aqui. Esse felogênio ele vai originar duas outras estruturas. Para fora, ele vai originar o súber, que é um tecido morto, é a casca, um tecido de proteção. E para dentro, ele vai originar a feloderme, que é outro tecido de sustentação, porém formado por células vivas. O câmbio vai formar o xilema e o floema. Aqui no centro você vê que eu posso chamar também essa região alburno e cerne de xilema. Eles estão relacionados com a formação do xilema. A casca interna vai ser formada pelo câmbio vascular, que é um tecido permanente, o floema, que pode estar ativo ou inativo, e a feloderme. A casca externa vai ser formada por câmbio cortical, que é o felogênio, a periderme suberosa, que é a cortiça, e a epiderme, um tecido morto de proteção. E aqui você vê em corte onde estão localizados esses tecidos. Aqui fora nós temos o súber, que foi formado pelo felogênio, é um tecido morto de proteção. O felogênio está aqui, ó. Aqui nós temos a feloderme, que foi formado pelo felogênio, também é proteção mais interna. O floema secundário, né, ó, está aqui. O xilema secundário já são os tecidos permanentes de condução. Então, pessoal, os meristemas secundários estão distribuídos por todo o corpo da planta. E esses meristemas têm as seguintes funções: revestimento e proteção, é a epiderme, que mais tarde vai ser transformada em periderme. Tecidos fundamentais, que vai envolver os tecidos de preenchimento e os tecidos de sustentação. Os tecidos vasculares, xilema e floema. E os tecidos de secreção e excreção. Aqui vamos falar primeiro dos tecidos de revestimento ou proteção. Vamos falar da epiderme. Quais são os anexos existentes na epiderme? Nós vamos ter a cutícula, estômatos, pelos, acúleos e hidatódios. A cutícula é uma camada de cutina e ceras. A função da cutícula, pessoal, é a impermeabilização. Nesse caso, tem como função impedir a perda de água por evapotranspiração. O segundo anexo da epiderme são os estômatos. Os estômatos têm como função as trocas gasosas. Basicamente, ele é formado, tem as células guardas, que permitem a abertura e o fechamento desses estômatos. Tem o ortilo, que é a aberturazinha, né, ó, que vai permitir a entrada de CO2 e a saída de água e oxigênio. Uma informação importante, pessoal. Os estômatos são os únicos anexos da epiderme que possuem cloroplastos. Os pelos podem estar nas raízes e nas folhas. Nas raízes, eles têm função de absorção de água. E nas folhas, eles têm função de proteção. Os acúleos, que muitas vezes são confundidos com espinhos. E aqui a gente tem uma comparação entre espinho e acúleo. O acúleo é de fácil destaque. O espinho tem difícil destaque. Os espinhos, pessoal, estão presentes na folha, caule e raiz. Eles têm essa formação. Já os acúleos são projeções da epiderme. Os espinhos são vascularizados e os acúleos avascularizados. Os espinhos têm função de defesa e reduzir a desidratação. Não é à toa que as plantas da caatinga, como as cactáceas, tiveram suas folhas modificadas para espinhos, né? E os acúleos têm função de defesa. Os espinhos estão presentes em cactos, limoeiro, né? E os acúleos têm exemplo de presença nas roseiras. Os hidatódios são estômatos que perderam a função de abertura e fechamentos e se transformam em hidatódios. A função desses hidatódios é a eliminação do excesso de água
e de sais minerais, fenômenozinho que a gente chama de gutação ou sudação. E ainda falando de tecidos de revestimento ou proteção, nós temos a periderme. A periderme, pessoal, ela foi originada da epiderme, que devido a um processo de diferenciação celular, um processo rápido de crescimento, aquela epiderme se transforma em periderme. Então, basicamente, na periderme nós vamos ter o suber, né? Esse suber é a camada de célula morta que foi formada pelo felogênio, e mais para dentro nós temos a feloderme. Esse suber é usado para produzir, por exemplo, rolhas de cortiça. É a cortiça em si, o suber. É um tecido formado por células mortas para proteção. E aqui nós temos os tecidos fundamentais. Quem são esses tecidos fundamentais? Lembra que eu falei? O tecido fundamental é de preenchimento, né, e de sustentação. Vamos falar aqui dos parênquimas. Os parênquimas, nós temos os parênquima palissádico, o parênquima lacunoso e o parênquima amelífero. O parênquima palissádico, que é esse aqui, ele recebe esse nome porque lembra uma cerca de madeira, toda na mesma altura, uma paliça. A função desse parênquima é a realização da fotossíntese. O parênquima lacunoso, que também pode ser chamado de parênquima esponjoso, tem como função, pessoal, permitir a circulação de gases. Porque aqui, as células desse tecido elas são muito distantes uma das outras. E aí é ideal para a circulação de gases. O parênquima amelífero tem como função o armazenamento de amido. O parênquima palissádico ele é também chamado de clorênquima. Ainda falando dos tecidos fundamentais, nós vamos ter esses dois tecidos, o colênquima e o esclerênquima. Ambos têm função de sustentação, porém você tem que observar uma diferença, pessoal. O esclerênquima é formado por células mortas e o colênquima por células vivas. Na verdade, você tem que prestar atenção quando estuda meristemas secundários, quais deles são formados por células vivas e células mortas, que as questões irão pedir isso de vocês. E os tecidos vasculares, floema e xilema, são os tecidos de condução. O xilema é formado por células mortas e o floema por células vivas. O xilema ele vai conduzir água e íon, que são chamados de seiva bruta. Já o floema ele vai transportar a água e substância orgânica, que são chamados de seiva elaborada. E aqui nós temos, pessoal, os tecidos de excreção e secreção. Quem são eles? As principais estruturas secretoras são os hidatódios, as células secretoras, os pelos glandulares, as bolsas secretoras, os tubos laticíferos e os nectários. As células secretoras elas vão secretar resinas e essências. Os pelos, substâncias urticantes, enzimas hidrolíticas. Essas substâncias urticantes estão presentes na urtiga, no cansanção, por exemplo. E as enzimas hidrolíticas em plantas que são chamadas de carnívoras para a digestão. As bolsas secretoras vão secretar resina, óleo, látex, goma, entre outras substâncias. Os tubos laticíferos vão secretar o látex, como nas seringueiras, e os nectários irão secretar o néctar. Então, pessoal, ao estudar os meristemas, principalmente os secundários, prestar atenção porque as questões irão pedir a função desses meristemas e vai querer saber também quais deles são formados por células mortas e células vivas. Então, vamos lembrar. Formados por células mortas, nós temos o xilema, o suber e o esclerênquima. Os outros são formados por células vivas. Nossa aula termina por aqui, beleza? Valeu!